Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras escritas na profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais uma lição dentro da palavra profética, analisando aquela mensagem, aquela lamentação que o segundo anjo que o apóstolo João viu voando nos céus e lamentando, fazendo uma lamentação da situação de Babilônia. Caiu a grande Babilônia, aquela que deu do vinho da sua prostituição às nações da terra. Como já aprendemos, o anjo está repetindo aquilo que já fora dito de Jerusalém, lá no Velho Testamento. O profeta Isaías tinha também feito esta lamentação. Lá era a Jerusalém, o império, aquele grande império, o maior daquele tempo, pois o império babilônico, ele se estendia desde a Europa, atingia o Oriente Médio, atingia a África. Esta era a região que o Império Babilônico atingia no sentido de domínio, no sentido político. E as nações estavam submissas aos domínios babilônicos. Mas aqui, quando o anjo faz esta lamentação, Babilônia, no sentido físico, no sentido político, não existia mais. É então uma profecia. Existe hoje, existia no tempo do apóstolo João, quando foi dada esta lamentação. A Babilônia moderna, a gente já disse várias vezes, e dentro do percurso desses vídeos, a gente vai sempre repetir: a Babilônia atual, a Babilônia profética, é a cidade de Roma. Assim como a Babilônia política era mencionada comumente a grande cidade, Roma também no tempo ou nos tempos apocalípticos é chamada de a grande cidade, pois na realidade era um centro comercial, um centro em que todas as nações, todos os sistemas de governo concorria para ela nesse tempo apocalíptico. E ela continua tendo uma influência
religiosa no mundo. Conforme já aprendemos que existem hoje duas cidades chaves, duas cidades básicas dentro do Apocalipse: Roma e Jerusalém. Essas duas cidades são chaves para um bom entendimento no estudo do livro. Mesmo no sentido político, aliás, no sentido religioso, já houve uma grande tendência para se tornar Roma a capital mundial religiosa. Mas essa pretensão foi inativa. Na realidade, no sentido bíblico, a cidade básica, a capital espiritual do mundo é Jerusalém. Por isso, a Bíblia menciona Jerusalém em Apocalipse também várias vezes, mas a razão principal é o fato de que Jesus foi morto em Jerusalém e, logicamente, ressuscitou em Jerusalém, e ele subiu ao céu, saindo de Jerusalém, mais propriamente do Monte das Oliveiras. E o importante é saber também que quando ele descer, ele vai descer lá no Monte das Oliveiras, e ali de Jerusalém ele vai governar o mundo. E a gente percebe, né? Ao mesmo tempo que se fala em duas cidades, uma pretensa capital religiosa do mundo e uma, na realidade, é a capital pelas razões já mencionadas. E interessante que dos 7 anjos que João viu, estes que têm as 7 taças da ira de Deus, os 7 últimos flagelos da ira de Deus, que será derramado sobre o mundo. É um destes 7 anjos que toma posição em relação à Babilônia, fazendo esta lamentação, e este anjo, ele faz aquele convite para o apóstolo: vem e mostrar-te-ei a grande prostituta, a qual com ela se prostituíram os reis da terra. Mas vem a pergunta: de que cidade o anjo está falando a João aqui? Quem é esta grande prostituta? Esta referência é a Roma, é a capital ou a pretensa capital religiosa do mundo nos tempos apocalípticos. E o interessante é que aqui essa cidade é chamada de grande prostituta. E o apóstolo é chamado para ver não simplesmente a cidade, ele é chamado para ver
a condenação desta cidade. E lá na frente, numa outra mensagem bíblica, lá no Apocalipse 21, verso 9, um anjo, também um dos das 7 taças, vem e mostra para João, agora de um lugar diferente. Ele leva o apóstolo num alto monte e ele vê quem? Ele vê a grande cidade, a grande prostituta? Não, ele vê a noiva, a esposa do Cordeiro. Nada de prostituta. Da prostituta é lamentação. Agora o anjo mostra a noiva de Jesus, a esposa de Jesus. Ele mostra Jerusalém, não num deserto, mas de um alto monte. Veremos no próximo vídeo ainda os detalhes quando João acompanha o anjo, mas lógico, em espírito. Ele vê aquela mulher bem vestida, toda ornamentada, montada numa besta. A gente vai ver que mistério é este, que simbolismo é este. A grande prostituta com uma vestimenta especial, toda ornamentada, e no deserto, ao invés de estar se apresentando numa capital, numa metrópole, João foi vê-la lá no deserto. Existe um mistério nisso que a gente vai aprender. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós resplandeça o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.